Bom, então vamos falar agora sobre o slide que está disponível para vocês auxiliar, que é da Alveira Pinto, né, em que eu vou falar de alguns pontos importantes no texto que está recomendado para vocês lerem, que é esse texto do Ideologia e Desenvolvimento Nacional, que é como eu disse no outro vídeo, um texto em que reproduz uma palestra que o Alveira Pinto fez no ISEB, no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, na data de inauguração do ISEB. Então, o primeiro, digamos assim, primeiro acontecimento, o primeiro evento que teve no ISEB foi essa palestra do Alveira Pinto. E, posteriormente, essa palestra foi transformada em um livro, né? E que foi disponibilizado para o público, né? O ISEB ele publicou muitos textos, né, importantes no curto período em que ele existiu, né? Você tem os Cadernos do Povo Brasileiro, que são textos muito bons que falam sobre a questão brasileira, né? Em que um deles, inclusive, o Alveira Pinto escreveu, né, sobre a questão da greve, né? Que ele pergunta lá retoricamente por que os ricos não fazem greve, né? E aí ele responde, porque os ricos eles já são ricos, então não precisa fazer greve, né? Então, então são várias publicações do Zeb, essa foi uma delas, tá? Que a gente vai começar a ver então agora. Então, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, a questão do Alveira Pinto aí é a questão que estava, digamos assim, que era o assunto do dia na época dele, né? Que vai fomentar o surgimento do ISEB, que é o desenvolvimento nacional, né? O Brasil ele ganha digamos assim, uma aceleração do seu desenvolvimento industrial a partir da década de 30, né? A partir do governo de Getúlio Vargas. Por quê? Porque antes o Brasil era um país eminentemente agrário, né? Como vocês sabem, o Brasil, primeiro ele produzia cana-de-açúcar, né? Para poder exportar, né? Depois ele passou a produzir café e leite, né? Daí, inclusive, que tem a questão da república, ser chamada de República do Café com Leite, né? Que era o café do São Paulo e o leite de Minas Gerais, né? Então, o Brasil era um país produtor de produtos agropecuários, né? Os produtos industriais no Brasil tinham um nível muito baixo, né? Praticamente não existiam indústrias no Brasil, né? Algumas indústrias começaram a surgir aqui no Brasil para valer mesmo na época da Primeira Guerra Mundial, né? Que quando teve a Primeira Guerra Mundial, o Brasil não conseguia importar produtos industrializados da Europa e dos Estados Unidos. Por quê? Porque estava tendo guerra e a maior parte da produção era voltada para a guerra, né? Então o Brasil não encontrava no mercado estrangeiro, né, no mercado externo, produtos industriais. Então, para sanar isso, começou a se produzir aqui no Brasil, né? Mas mesmo essas indústrias, nessa época, ainda eram muito poucas, né, que estavam concentradas sobretudo em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, e algumas no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas eram muito poucas, né? E o Brasil só passa mesmo a ter digamos assim, uma base industrial robusta, né, a partir da década de 30, que é quando você tem a inauguração, por exemplo, da Siderúrgica Nacional, né, que é lá em Volta Redonda, né, que o Getúlio Vargas vai construir com dinheiro que os Estados Unidos vão dar para o Brasil em troca do Brasil poder usar a base aérea de Natal, né, na Segunda Guerra Mundial. Bom, mas então aí começa o desenvolvimento industrial do Brasil, né? Aí quando chega na década de 50, você tem um salto, né? Surgem mais indústrias, né? E mais do que isso, começa a surgir estatais que são criadas pelo governo para poder, digamos assim, ancorar esse desenvolvimento, né? Esse período é um período em que o capital, sobretudo europeu e norte-americano, ele está migrando, né, da Europa, dos Estados Unidos, para a América Latina. Então é o período em que começam a se constituir as multinacionais,
Então, as grandes empresas, as grandes indústrias que existiam na Europa e nos Estados Unidos começam a vir para o Brasil, né? Começam a vir para o Brasil, começam a vir para a Argentina, começam a vir para o México, né? Para quê? Para aproveitar aqui o preço menor da mão de obra, né, com relação aos países centrais, ou seja, o salário do trabalhador menor aqui, e também aproveitar os incentivos do Estado, né? Os governos, né, nacionais, eles davam incentivos, como isenção de impostos, fornecimento de terreno, construções, etc., né, que faziam com que as empresas viessem se instalar aqui, né? Então, para acelerar isso, o governo brasileiro começou a criar uma série de instituições para pensar esse desenvolvimento, né? Para pensar o modo como esse desenvolvimento seria feito, né? Conforme eu já disse no outro vídeo, várias instituições estão aí, como o BNDES, né? A CAPES, a Petrobras, a Vale, né? Que vão ser instituições que existem até hoje, né? Que vão estar, digamos, na espinha dorsal do desenvolvimento industrial brasileiro, né? É claro que aí vai ter também uma discussão que vai ser uma discussão que vai levar a disputas políticas ferrenhas, né? E que vai redundar depois no golpe de 64, que é a questão de que se o Brasil deveria se desenvolver de uma forma totalmente autônoma, ou seja, usando apenas o seu dinheiro interno, sem o uso de multinacionais, ou se o Brasil deveria se desenvolver com as multinacionais, ou seja, com o capital externo, né? E essa briga, né, de desenvolvimentistas, nacionalistas, desenvolvimentistas, digamos assim, abertos ao capital estrangeiro, vai perpassar da década de 50 até chegar na década de 60 e finalmente chegar no golpe de Estado, né, que aí vai vencer a ideia de que o desenvolvimento tem que ser feito trazendo o capital estrangeiro, né, que aí as montadoras vão estar lá, o Brasil vai começar a se endividar para poder bancar a vinda dessas empresas, etc, etc, né? Mas isso aí já não importa tanto para nós aqui agora, né? Então, o ISEB é uma dessas instituições, né, que vão estar preocupadas aí com o desenvolvimento do Brasil. Conforme eu disse no outro vídeo, vão tentar fornecer subsídios intelectuais, né, de conhecimento para poder o Estado brasileiro intervir na realidade social, né? O objetivo do ISEB era esse, era como se fosse uma fundação de inteligência, né? Uma fundação de conhecimento para o Estado, né? Então ele não era primariamente voltado para o ensino, né? Não era uma universidade que você tinha alunos de graduação, você tinha cursos estabelecidos. Ele dava cursos, mas, digamos assim, eram cursos mais livres, né? Não eram cursos de sequenciais igual tem na universidade normal. Você tem tantos anos para fazer créditos para depois conseguir o diploma. Não era assim no ISEB, né? Eram coisas mais avulsas, né? E aí o Álvaro Pinto, conforme eu já disse, vai ter um papel importante porque ele vai estar comandando o departamento de filosofia, né? E o papel do departamento de filosofia é articular as outras áreas do conhecimento, né? Então você tinha ali gente de várias áreas do conhecimento, de economia, sociologia, antropologia, linguística, né, etc., geografia, história, e tinha que articular isso para poder não perder o foco, né, que é o que? Resolver os problemas do Brasil, fazer o Brasil desenvolver, né? Então, justamente para falar sobre esse problema, é que o Álvaro Pinto vai fazer essa palestra. O tema do problema, o tema da palestra é justamente isso, né? Qual que é o papel da filosofia nesse processo de desenvolvimento nacional? Como que a filosofia vai fazer para articular todos esses conhecimentos visando o desenvolvimento do Brasil, tá? E aí vai vir, né, esse título, que é Ideologia e Desenvolvimento do Desenvolvimento Nacional, né? Justamente porque é o que eu falei, o desenvolvimento nacional estava no centro da questão, o ISEB surgiu para isso, né? E ideologia vai ser um termo interessante, né? Porque o Álvaro Pinto vai tentar justamente definir a questão da ideologia, definir o conceito de ideologia, né?
Ideologia, muitas vezes a gente tem a concepção de que é uma coisa de falsificação da realidade, né? Então a gente fala, por exemplo, isso inclusive assumiu aspecto predominante nos últimos tempos, né? Você fala, isso aí eu quero uma discussão que não seja uma discussão ideológica, né? Vamos analisar esses problemas, vamos analisar isso sem ideologias, né? Que é uma grande besteira, né? Porque isso aí acredita que ideologia ela, primeiro, que não tem como ter, que tem como ter alguém sem ideologia, que já é uma mentira, porque todos têm ideologia, né? E segundo, que ideologia é simplesmente uma falsificação da realidade ou uma posição particular a respeito da realidade, quando não é assim, né? A ideologia, ela vem, essa noção da ideologia que nós temos, ela vem primeiro dos idealistas, né, que discutiam a questão da ideia, né, da ideologia, e depois do Marx, né? O Marx, ele vai considerar a ideologia não como uma falsificação da realidade, né? Não como uma visão particular em torno da realidade. Ideologia, para o Marx, é todo tipo de ideação a respeito do mundo concreto, né? Por quê? O que é ideologia no sentido etimológico, digamos assim, né? Vamos fazer aí a origem da palavra, né? A origem de ideologia vem de ideo, que vem do grego, né? Que é aquela lá do eidos, lá do Platão, né? O que é o eidos lá do Platão? É a ideia, forma, né? Ou pensamento, né? Então, ideologia vem de ideia, que é um pensamento, uma concepção. Então, todo tipo de pensamento que você tem a respeito da realidade é uma ideologia, a rigor, né? Quando você aprende, por exemplo, sobre matemática, você está aprendendo uma ideia sobre matemática e, portanto, está aprendendo uma ideologia, né? Só que ideologia também pode ser esse aspecto mais político, né? Ou seja, uma concepção a respeito da realidade, do que a realidade deve ser, né? De acordo com o meu interesse político, o meu interesse econômico, né? Então você vai ter ideologia da burguesia, você vai ter a ideologia do trabalhador, né? Você vai ter a ideologia do partido tal, né? Nesse aspecto também mas isso necessariamente é falso? Não, não necessariamente é falso, né? Algumas vezes vai ser uma falsificação, vai ter ideologistas que vão tentar falsificar a realidade. Isso aí é fato, como por exemplo dizer que a existência de ricos e pobres é uma coisa natural, né? Ou seja, que do ponto de vista natural, da natureza biológica, existem ricos e pobres. Isso é uma ideologia que é uma falsificação a respeito da realidade, né? Quando a geração de ricos e pobres é um processo social e histórico, né? A própria humanidade, no começo dela, não tinha ricos e pobres, todo mundo vivia coletivamente, né? Tudo que era produzido era usufruído de um modo coletivo, né? Como é o caso até hoje de algumas tribos indígenas, né? Então, isso é uma ideia que é uma falsificação em torno da realidade. Agora, nem todas as ideologias são formas de falsificação da realidade, né? A própria ideia de que o rico e pobre não surge naturalmente, mas é um processo histórico, é uma ideologia. Só que é uma ideologia verdadeira, uma ideologia que está de fato mostrando a realidade, né? Concretamente, está mostrando como a realidade do jeito que ela é, né? Então, ideologia não tem esse sentido de simplesmente falsificação da realidade. Ela, além de ser todo tipo de ideia a respeito da realidade, ela também tem o traço de ser também algo que vai falar de verdadeiro em torno da realidade, né? Então, é nesse aspecto que a Elvira Pinto vai entender ideologia, né? Enquanto uma ideia, uma compreensão da realidade, né? Só que aí vai ter um passo a mais. Por quê? Porque vocês lembram do Sartre, né, que eu falei, do projeto, né, que o ser humano é um ser voltado para o futuro. Então nós estamos sempre projetando o que nós vamos ser no futuro, né?
Essa projeção nossa com relação ao futuro é também uma forma de ideologia, né? Por quê? Porque é uma ideação, é uma ideia que nós temos do que nós queremos ser, né? Então, uma ideia que nós temos e que nós nos autodeterminamos com ela para nos transformar no futuro, né? E é por isso que nós somos autodeterminados, né? Nossa liberdade, ela funciona desse modo. Nós temos uma ideia sobre o que nós queremos ser, sobre o que nós queremos fazer, e nós nos constrangemos a nos submeter a essa ideia, né? Então, isso é o projeto que o Sartre fala. O Álvaro Pinto, ele vai absorver muita coisa do existencialismo, né? E uma das coisas que ele vai absorver é justamente essa ideia do projeto. Inclusive, é falar isso explicitamente, né? Sobre o projeto, né? E o projeto é uma ideologia, uma ideia, né? Então, quando ele está falando da ideologia, ele está pensando não apenas que é uma compreensão em torno da realidade, mas também que o Brasil tem uma ideia do que ele quer ser no futuro, né? Ou seja, tem uma ideia do desenvolvimento que ele quer trilhar, né? E é baseado nessa ideia que o Brasil vai colocar em marcha as suas estruturas, né? O movimento do desenvolvimento econômico e social do Brasil vai ser feito a partir disso, a partir de uma projeção do que nós queremos ser como país daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Então, o Álvaro Pinto está pensando em ideologia aí nesse aspecto de ser uma compreensão, né, da realidade, mas também de ser um projeto para o futuro, né? Ou seja, ser uma concepção do que nós queremos ser para o futuro. E por quê? Porque nem todo mundo tem a mesma concepção do que quer para o país, né? Eu já falei para vocês no começo do vídeo, né? Você tinha uma disputa na época do desenvolvimento nacional sobre se você faria um desenvolvimento autônomo, em que o país seguiria um curso sem a participação do capital estrangeiro, ou seria um desenvolvimento subalterno ao capital estrangeiro, né? Isso tudo são visões diferentes a respeito do que se queria para o Brasil no futuro, né? Então, eram ideologias diferentes, né? Quer dizer que uma era verdadeira e outra era falsa? Não. Eram simplesmente posições contrárias, né? Igual a política. Política, não existe o verdadeiro e falso, né? Na política existem pontos de vista, posições. Se você é trabalhador e está lá ganhando um salário miserável, sua posição é de querer melhorar o seu salário. Mas o seu empregador, o salário para ele é um gasto, né? Então a ideia do seu empregador é que diminua o seu salário e não que aumente, né? Aí isso vai reverter na política. Então vai ter partidos que vão defender que o trabalhador tem menos direitos trabalhistas, por exemplo, e partidos que vão defender que tenha mais direitos trabalhistas. Um vai defender a posição do empregador, outro vai defender a posição do funcionário, né? Um está verdadeiro, outro está falso? Não, os dois estão em equivalência, em luta, né? Porque são perspectivas diferentes, né? Então, a questão aí que o Álvaro Pinto está colocando é justamente essa. Perspectivas diferentes para o desenvolvimento do Brasil, tá? Ideologias diferentes para o desenvolvimento do Brasil. E nesse aspecto, a ideologia ela vai ser igualada à filosofia. Por quê? Porque se a ideologia é uma ideia, né? É uma concepção, é uma construção ideal de um projeto, qual que é a área do conhecimento que trabalha com ideias, né? Que trabalha com a construção e argumentação e articulação de ideias? Filosofia, né? As outras áreas, elas trabalham também com ideias, mas elas trabalham com as ideias sempre de um modo particular, né? E muitas vezes articuladas com outras coisas mais empíricas. A filosofia não, a filosofia trabalha com as ideias por elas mesmas, digamos assim, né? Não por elas mesmas no sentido de que não tem aplicação prática, né? Como a gente está vendo, elas têm aplicações práticas. Aliás, toda ideia tem aplicação prática, né? Não existe nenhuma ideia que seja no vácuo. Mas a questão é que a filosofia ela trabalha somente com as ideias,
né? Somente com a argumentação, digamos assim, né? E por isso que a filosofia vai ter esse papel de pensar a ideologia do desenvolvimento nacional, pensar as ideias, né, em torno disso, pensar esse projeto do desenvolvimento nacional, né? E por isso a Oliveira Pinto vai dizer que o papel de pensar o horizonte, né, e articular os esforços das disciplinas particulares vai caber à filosofia. Por quê? Porque a filosofia vai pensar o projeto do que nós queremos para o Brasil e a partir desse projeto vai tentar articular as concepções particulares das ciências, né, para poder casar com esse projeto mais geral, né? Então é como se você pensasse que o projeto o projeto de desenvolvimento nacional é uma ideia universal, né, uma concepção de âmbito geral, como se fosse um guarda-chuva, né? E que as contribuições das ciências específicas são ideias particulares que vão se articular nessa ideia mais universal e vão ser abrigadas dentro desse guarda-chuva, tá? Bom, então eu vou continuar falando aí sobre o Oliveira Pinto no próximo vídeo, beleza?